E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia. Aqui quem fala é o professor Celso Ramos. Nessa aula nós vamos trabalhar herança ligada ao cromossomo sexual em aves. A gente vai agora exercitar, tá bom? A gente já viu, já teve uma teoria ali, uma detalhada a mais sobre esse assunto. E eu vou agora nessa aula dar uma continuidade, tá? E vamos trabalhar esse assunto agora respondendo alguns questionamentos, né, sobre sistema ZW. Então, olha só, vamos relembrar como é que é o sistema ZW. O sistema ZW ele é parecido com o sistema XY. Vamos lembrar que no sistema XY, machos apresentam um par de cromossomo sexual XY e as fêmeas apresentam um par de cromossomo sexual XX. No sistema ZW, ele inverte os papéis, tá? É como se o macho fosse o XX e a fêmea fosse o XY. E aí, para não haver uma confusão na cabeça de vocês, a gente muda, ao invés de utilizar as letras X, Y, a gente utiliza as letras Z e W. Então, nesse caso, o macho, que seria XX, não é XX. Ele vai ser o quê? ZZ. Ele apresenta dois cromossomos sexuais, ZZ. E a fêmea, que seria o XY, né? Ela não vai ser XY, ela vai ter um par de cromossomo sexual Z e W, ok? Então, fêmeas apresenta um par sexual ZW e o macho vai apresentar um par sexual contendo dois cromossomos iguais, com o mesmo tamanho, que são os dois cromossomos Z, como vocês podem ver aqui na figura, tá? Macho tem o par sexual ZZ e fêmea o par sexual ZW. Aí você me pergunta, o que é aquele número que está ali em cima, 76? Quer dizer que ele tem aqui, ó, 76 cromossomos que não são sexuais, a gente chama de cromossomos autossômicos, e além desses cromossomos autossômicos, vai ter o último par, que é o par sexual, que pode ser ZZ e ZW. E aí, lembrando, a fêmea no sistema ZW, ela vai ser o sexo heterogamético. O sexo heterogamético é o sexo que vai determinar qual é o órgão sexual do descendente. Ok? No caso aqui, no sistema ZW, o sexo heterogamético é o sexo da fêmea, tá? Feminino. E o sexo homogamético é o masculino. O que é homogamético? Só produz um tipo de gameta, que é o gameta que carrega o cromossomo Z, como vocês podem observar aqui, tá? Então, quando a gente pega um gameta que carrega um cromossomo Z, que fecunda um gameta que carrega também o cromossomo Z, vai gerar macho, ZZ. Se o gameta que carrega o cromossomo Z fecundar o outro gameta que carrega o cromossomo W, aí ele vai originar a fêmea, tá certo? Então, como vocês podem perceber, quem determinou o sexo aqui foi os gametas femininos, tá? Então, os gametas do sexo heterogamético é o gameta que determina o sexo do descendente. Nesse caso aqui, é o da fêmea. No sistema XY, não. No XY, o sexo heterogamético é o masculino. O nosso sistema XY, o sexo heterogamético é o masculino. E é o sexo masculino no XY que determina o sexo do descendente. Tá? Então, é como se fosse o XY, fosse o inverso do sistema ZW. Tá bom? Então, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Que aí eu não vou nem repetir, tá? Então, vamos lá aqui para uma questão para a gente trabalhar esse assunto, esses conceitos. Aqui diz o seguinte, olha só. Em pombos, o sexo é denominado pelos cromossomos Z e W. Então, ele já diz aqui que nos pombos segue o sistema ZW. Olha aqui, ó. Tá? Sexo é denominado pelos cromossomos Z e W, sendo as fêmeas heterozigóticas, ou seja, as fêmeas elas apresentam o cromossomo Z
e um cromossomo W. E os machos vão ser homozigóticos, ou seja, tem 2 cromossomos Z. A coloração das penas desses animais é definida por 3 genes ligados ao cromossomo Z. Então, existe 3 genes, nesse caso aqui, genes alelos, que estão ligados no cromossomo Z. Ok? Observe a imagem que representa o padrão de dominância desses genes no cruzamento dos pombos. Então, ele apresenta essa imagem aqui na questão. Ele pegou aqui um pombo vermelho, que se acasalou com um pombo azul, e aí ele gerou essa descendência. Formou aqui pombos vermelhos, tá? Formou pombo azul e pombo marrom. Agora, o que ele está apresentando nesse cruzamento? Além de mostrar o fenótipo, ou seja, a cor da plumagem desses pombos, ele está apresentando também os genótipos, que é a constituição dos alelos que estão ali presentes. Veja, esse indivíduo aqui que é vermelho é o quê? Ele tem o ZV, ZM. Olha só, tem 2 alelos aqui. Veja que na questão ele falou que os alelos responsáveis pela cor da plumagem estão ligados ao cromossomo Z. Ou seja, não está presente no cromossomo W, certo? Então, vamos lembrar que machos apresentam 2 alelos. Por quê? Porque os machos, no sistema ZW, eles têm 2 cromossomos Z. A fêmea não. A fêmea ela só tem um cromossomo Z, porque ela tem o cromossomo Z e o W. Então, ela só vai apresentar um único alelo. Ok? Nesse primeiro cruzamento, ZV, ZM cruzou com ZA, ZW. Aliás, ZAW. E aí gerou essa constituição genotípica aqui, ó. ZVZA, ZMZA, ZVW e ZMW. Esse cruzamento é simples, a gente pode fazer, eu já ensinei para vocês, né? É o mesmo sistema da setinha. Você pegou o ZV com o ZA, ficou aqui, ó, ZVZA, tá vendo? Pegou esse ZV aqui com o W, tá aqui, ó. Tá? ZVW, tá aqui, ó. OK? Depois ele pegou o ZM com quem? Com o ZA. ZMZA. E por último, ZMW. Aqui, ó, ZM com esse W, tá aqui. Certo? Agora, o que você vai observar? Quando ele juntou o ZV com o ZM, olha a cor do pombo, vermelho. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Que existe uma relação de dominância e de recessividade entre esses alelos. Quando eu juntei o ZV com o ZM, o indivíduo nasceu vermelho. Isso significa o quê? Que o alelo ZV ele é dominante sobre o alelo ZM. Tá? Porque na presença do ZV, juntando o ZV com o ZM, a característica que se expressou foi do alelo da letra V. V quer dizer vermelho, ok? Olha a outra informação que a gente pode observar. Quando ele juntou o ZV com o ZA, olha a cor do pombo. Vermelho. Isso significa o quê, pessoal? Que o alelo ZV é dominante sobre o alelo ZA. Eu já estou conseguindo, dessa imagem, extrair algumas informações, tá? Tem mais informação que a gente pode extrair aqui? Olha, observa esse pombo azul. Ele é o quê? Qual é o genótipo dele? ZMZA. Então, M seria marrom, né, pessoal? E o A é de amarelo. Então, observa que no cromossomo, na presença do M e do A, a característica que se expressou foi do alelo M, ok? Que é da cor marrom, que vai ser... Aliás, aqui se expressou foi do alelo A, que é de azul, né, pessoal? O pombo aqui vai ser azul. Isso significa o quê? Que o alelo ZA é dominante sobre o alelo ZM. Ou seja, a cor azul, nesse caso, é dominante sobre a cor marrom. Eu posso pegar essas 3 informações aqui e chegar a essa conclusão, pessoal. Que o alelo ZV
é dominante sobre o alelo ZA, que consequentemente é dominante sobre o alelo ZM. Eu tenho aqui um tipo de herança de alelos múltiplos, vários alelos que determinam uma mesma característica. Tenho 3 alelos diferentes aqui que determinam a mesma característica, que é a cor da plumagem desses pombos. Então eu tenho o vermelho é dominante sobre o azul, que é dominante sobre o marrom. Sabendo disso, pessoal, eu posso formar vários genótipos. Veja, a partir dessas informações, considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis. Então ele está querendo que a gente faça um cruzamento de fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis, tá? Apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Calcule ainda para cada um desses genótipos a porcentagem de pombos de coloração azul na prole, independentemente do sexo. Vamos responder esse questionamento em partes. Primeira coisa, ele está querendo o quê, pessoal? Ele quer que a gente considere um cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos, com machos azuis, tá? Então, eu já tenho aquela informação que eu obtive da figura anterior, que ZV é dominante sobre ZA, que é dominante sobre ZM, tá? Então, a partir daqui, eu tenho quais são os genótipos de machos azuis que eu posso formar? Eu sei que, para ser azul, tem que ter o ZA, primeiro. Não pode ter o ZV, porque se tiver o ZV, o pombo vai nascer vermelho, né, pessoal? Porque o V é dominante sobre o azul. Então, não pode ter esse V ali, tá bom? Então, para ser o macho azul, o macho a gente sabe que ele tem 2 cromossomos Z. Então, ele vai ter ou o ZA, juntamente com o ZM, tá? Ou então, ele vai ser homozigoto, tá? ZA, ZA. Esses são os 2 genótipos possíveis para machos azuis, tá? Então, eu já respondi essa primeira parte. Apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Esses são os 2 genótipos possíveis. E ele está pedindo lá para a gente fazer um cruzamento de... considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis. Como é que seria o genótipo da fêmea vermelha? Tá? Fêmea vermelha, eu sei que as fêmeas só podem ter um cromossomo Z. Então, o único cromossomo Z que ela tem que trazer o alelo V. Ok? Então, esse é o único genótipo para as fêmeas vermelhas. Ok? Aí, aqui ele fala o seguinte, ó. Apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Já falei ali. Calcule ainda para cada um desses genótipos a porcentagem de pombos de coloração azul na prole, independentemente do sexo. Então, eu vou fazer um cruzamento entre esse tipo de pombo azul aqui, com essa pombo vermelha aqui, tá? E depois eu vou fazer um cruzamento desse macho azul com essa fêmea vermelha. Então, eu vou fazer um cruzamento de cada vez, ok? Vou fazer o primeiro cruzamento desse macho heterozigoto com essa fêmea aqui, tá? Então, fazendo o cruzamento, junta ZA com ZV, vai formar o genótipo ZVZA. Eu sei que o V ele é dominante sobre o A e V é de vermelho. Então, aqui vai nascer um macho, ZZ, né? Um macho vermelho. O segundo cruzamento possível, se eu tiver esse ZA com W. Z com W forma uma fêmea, ZW. E vai ser azul, porque o A é de azul, o alelo, ok? Então, uma fêmea azul. A terceira combinação é se eu pegar o ZM e juntar com o ZV, né? ZM e ZV. Quem é que vem primeiro, o ZM ou o ZV? Vamos olhar aqui na relação de dominância e recessividade. Eu sei que o V ele é dominante sobre o M. Então, o V vem primeiro, vai ficar ZV, ZM. E V é vermelho, então vai nascer aqui um macho vermelho, tá certo? E a última possibilidade é se o ZM juntar com o W, ok? Então, vai ficar ZM e um W. E o M quer dizer marrom. Então, vai nascer uma fêmea marrom. Essa foi a proporção. A proporção, nesse caso aqui, de machos azuis, nesse primeiro cruzamento, porque ele está pedindo na questão que
a porcentagem de pombos de coloração azul na prole. Os dois cruzamentos. Esse aqui é o primeiro cruzamento. Então, a porcentagem que nasceu nesse primeiro cruzamento aqui é de 25% de machos azuis. Tá certo? Então, eu já tive o primeiro cruzamento. Ok? Então, o segundo cruzamento qual é? É se eu pegar um macho homozigoto recessivo e cruzar com a fêmea vermelha. A fêmea vermelha ela só pode ser hemizigótica, porque ela só tem um único alelo, que é o Vzinho, esse V aqui, tá? O V de vermelho. Então, a mesma coisa. Vou fazer o cruzamento, método das setinhas. Então, a gente vai pegar esse primeiro alelo, ZA, juntar com o ZV, vai formar o genótipo ZVZA. É vermelho, vai formar um macho vermelho, porque eu sei que o V é dominante sobre o A. Então, o vermelho é dominante sobre o azul. Então, forma um indivíduo macho azul. O segundo cruzamento é se eu pegar o ZA com W, vai formar um indivíduo ZAW. Aqui eu tenho uma fêmea. Por quê? Porque as fêmeas têm um cromossomo Z e um cromossomo W. E como ela tem um único alelo A, o A é de azul. Então, ela vai ser uma fêmea azul. Ok? A terceira possibilidade é se eu pegar agora esse segundo alelo, ZA, e juntar com o ZV. Então, vai formar ZVZA. Por que o V veio primeiro? Vamos olhar. O V é dominante sobre o A, ali ó, na informação que eu obtive lá da figura da questão. Então, V vai nascer uma fêmea vermelha, tá? Nesse caso, aliás, fêmea não, é um macho aqui, pessoal. Um macho, porque os machos apresentam 2 cromossomos Z, tá? Nesse caso, ele tem um cromossomo Z e um cromossomo A. É um macho heterozigoto, tá bom? Próxima possibilidade de cruzamento é se eu pegar esse ZA e juntar com o W, vai ficar ZAW. Nesse caso aqui é uma fêmea, porque as fêmeas são, elas apresentam um cromossomo Z e um cromossomo W. Como ela tem um único alelo A, então a fêmea azul. Então, vou fazer aqui a contabilização, a proporção fenotípica, né? Quantos azuis e quantos machos vermelhos, quantas fêmeas azuis e quantas fêmeas vermelhas. Então, eu tive uma proporção de 50% vermelhos para 50% azuis, ok? E nesse caso aqui, eu tenho 50% dos machos que nasceram, tá? Serão, olha só. Aliás, os machos serão vermelhos, tá? A azul mesmo só vai ser as fêmeas, tá bom? Nesse segundo cruzamento. Então, é isso, pessoal. Basta para você prestar atenção no seguinte, no sistema ZW, eu vou ter sempre essa diferença de cromossomo ZW para fêmeas e cromossomo ZZ para machos. Machos, eles são considerados o sexo homogamético, como eu posso observar lá naquela primeira figura que eu apresentei aqui para vocês. O macho, ele é o sexo homogamético. Homo quer dizer um, só forma um único gameta. Então, a gente tem sempre que fazer essa distinção. A fêmea é o sexo heterogamético. E nesse caso, sempre no sistema de determinação sexual, o sexo heterogamético, ele é o sexo que define qual vai ser o sexo do descendente, tá? Então, nesse caso aqui, a fêmea, ela como apresenta 2 gametas diferentes, esses 2 gametas diferentes, dependendo do tipo de combinação que ele pode formar, ele vai formar 2 sexos diferentes, tá, pessoal? O sistema ZW, ele apresenta uma diferença com o sistema XY e com o sistema X0. No sistema X0, a diferença é que machos eles vão apresentar um cromossomo X, apenas um único cromossomo X. E as fêmeas apresentam 2 cromossomos X. Tá? Totalmente diferente o sistema ZW do sistema XY. Tá bom? Vamos observar aqui no sistema XY, no indivíduo da raça humana, nós vamos apresentar aqui 44 cromossomos autossômicos, que não são cromossomos sexuais, tá?
e um par de cromossomo sexual. Esse par de cromossomo sexual é também chamado de cromossomo alossômico. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.